E aí, amigos, tudo bem? Bem-vindos ao último encontro comigo, Marcos Botelho, e com o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia, Marcos? A gente já falou do que até agora? Falamos já sobre o ser humano intui o divino e tenta se achegar a ele sem sucesso. Ou com a religião, a religiosidade, ou através da não religião. Sim, tenta algum tipo de transcendência. Tentando ser senhor e salvador de si mesmo, ou obedecendo, ou vivendo de qualquer jeito. E aí não dá certo. Não. É a frustração geral. E aí a gente vai perceber que o único jeito disso. O movimento é o contrário. A única fé que a gente descobriu, essa é a singularidade da fé desse Deus que se revela através da Escritura, que é, a gente tenta, não consegue, então Deus se revela. Somente Deus se revelando é que a gente consegue. Então Deus vem ao encontro do ser humano que anseia por ele. Isso é muito bacana. E aí, no nosso último encontro, a gente viu a singularidade de Jesus Cristo, que é o ápice ali da palavra de Deus que a gente lê. Vai ver que em Jesus é tudo que todo mundo esperava. É a revelação plena de Jesus, alguém que se identifica com a gente porque é 100% igual o ser humano, mas sem pecado, e ele é totalmente Deus porque ele é um com o Pai. É a expressão exata do ser divino. O que dava para ver de Deus estava em Jesus. Às vezes a gente pensa, lá no céu eu vou saber, mas não vai, é Jesus. Lá no céu a gente vai continuar vendo Jesus. Vai continuar vendo mais de Jesus. É o que é de Jesus. E aí a gente foi ver ali no final que a cruz e a ressurreição é o ápice, é a vitória, a entronização ali, e é quando o reino se estabelece e começa a juntar céus e terra num só lugar ali, né? Toda autoridade é dada, né, para Jesus, e ele já é o rei. Isso só é muito legal. O finalzinho de Mateus, o evangelho de Mateus, ia falar que toda a autoridade foi dada para ele, né? E aí ele junta os seus discípulos e dá uma, que ele chama de grande comissão, né? Ele fala assim, olha, toda a autoridade foi dada, né? Então façam discípulos, batizem, em nome do Pai, eles do Filho, a guardar as coisas que eu tenho ordenado. Até que eu volte. Então tem um segundo momento que é essa volta de Jesus. Ele reina plenamente, só que o mundo ainda não sabe, por completo. E o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, vai assim: assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus falando, eu os envio ao mundo, falando para os seus discípulos. Exatamente, falando... O que é isso? Que do mesmo jeito que Jesus foi enviado. Porque a gente viu que Jesus foi enviado de um jeito, primeiro, totalmente imersivo, se identificando, mas também foi rejeitado, até a cruz, né? Encarnado, mas também foi rejeitado. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo? Passa por isso também, porque ele está acabando de dizer, depois você pode ler os versículos ali, né? Na chamada oração sacerdotal, em João 17, ele começa lá pelo 15, vai até o capítulo 17, orando a Deus nesse momento de aflição antes da cruz, e orando pelos discípulos e dizendo, eles me rejeitaram, assim como me rejeitaram, também vão rejeitar vocês. Mas tenham bom ânimo, né? Ou vencer esse mundo, ou continuem ligados. Amarem, vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Olha que interessante. Então, assim, Marcos, por que será que quando a gente, de repente, conhece Jesus, já não podia a gente sumir desse mundo que tem tanto sofrimento, tem tanta maldade, né? Que a gente tenta ver o reino, a justiça de Deus, o príncipe da paz estabelecendo e a gente não vê paz. Por que será que ele não dá um estalar de dedos e a gente desaparece dessa terra? Então essa é a grande questão, principalmente desse nosso encontro aqui. Entender qual é o nosso papel agora que já reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, nos entregamos. Somos seus súditos. Lemos na palavra de Deus que ele venceu o pecado e a morte na cruz e na ressurreição. Mas às vezes a gente olha para o lado, vê guerra, a gente olha para o outro lado, vê a nossa família brigando, ou injustiça, ou fome, ou violência, e a gente vê, mas cadê esse reino, né? Então a gente ainda vive um período que a gente fala que é o do já e o ainda não. Então o reino já se estabeleceu, nós já somos salvos, e Satanás já foi derrotado, mas ainda não. É um processo que a gente está vivendo, e a gente pode até falar sobre por que a gente vive esse processo, mas Jesus vai voltar pela segunda vez, como ele prometeu, que a gente vai ver da mesma forma que ele foi, ele vai voltar, e ele vai definitivamente jogar Satanás e todos aqueles que recusaram se arrepender dos seus pecados, viraram inimigos de Deus, e aí sim ele vai estabelecer o seu reino de justiça,
amor e paz. Então a gente vive num período ainda de... Só que ali lá não vai ter mais jeito, né, Marcos? Não, lá não tem mais jeito. É por isso que é por amor que continua tendo chance. Isso. Então a gente vai ter jeito. o período de Atos, depois do derramado do Espírito Santo, todas as cartas e Apocalipse falando sobre esse período de entender melhor, de sofrimento ainda, onde a gente... Testemunhar. Paulo vai falar que a gente, por um lado, já tem o novo corpo, mas a gente anda como se estivesse carregando o velho corpo, né? Então a gente tem esse momento aqui difícil que, por um lado, a gente tem o Espírito Santo, que a gente já pode dizer não pelo pecado, já pode viver uma vida de santidade. Por outro lado, a gente ainda tem fraquezas, espinhos, a gente ainda tem tentações, e parece que às vezes nossa, mas cadê a nossa força? E a gente tem que buscar sempre essa força na fonte de água viva ali, na fonte de vida, né? E é por isso que servir em comunidade faz toda a diferença. Porque a gente é encorajado uns pelos outros. A gente é lembrado pela exposição constante da palavra. A gente recebe a oração, a intercessão uns dos outros em comunidade. A gente anima, né? Esses dias a gente conversando entre os pastores e tem descoberto mais sobre cada um, como funciona. E aí, como que eu posso ajudar melhor o Marcos? O Marcos entende como será que ele pode me ajudar melhor? Como ele pode interceder por mim? E aí a gente em comunidade aprende a fazer isso nos pequenos grupos, né? Conhece um pouco mais do outro e consegue servir e ser servido num contexto em que a gente vai se animando diante dos desafios, que não são poucos, né? E aí a gente não... E é interessante que às vezes as pessoas perguntam, mas agora que eu vou ser batizado, ou fazer minha profissão de fé, eu tenho que ir na igreja? A questão é na igreja que a gente consegue ser de forma plena, com os irmãos nos ajudando e a gente ajudando nossos irmãos a ser sal e luz, a cumprir esse reino de Deus, a viver uma vida focada em Jesus. Então, a gente está em comunhão para poder, porque esse é o projeto de Deus, viver como povo, e a gente não vai à igreja, apesar que a gente tem o local, né, aonde a gente se encontra, mas a gente é a igreja. Isso, onde então, a gente está. E aí, por isso que assim, eu treino aqui com meus companheiros de time para poder, no dia a dia, nas coisas, poder exercer o meu amor. Então, quer dizer, se eu não estou conseguindo exercitar o meu amor com aqueles que creem no mesmo Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso lá fora de alguma maneira? E como eu sou chamado para fazer isso lá fora, como Jesus disse, então eu treino aqui, e aí eu vou Agora, Gustavo, eu sou novo convertido, cheguei e eu tô aqui, me parece que eu sou tão inútil, as coisas que eu faço não servem para a igreja, parece que tá todo mundo mais avançado. Como é que isso funciona? Como é que o Espírito de Deus que ele mandou, que foi derramado, pode nos ajudar a ser sal e luz, a ser igreja? Isso, eu queria contar um pouco sobre como isso aconteceu comigo. Como eu disse em outros vídeos, eu tive um processo de encontrar com Jesus lendo a Bíblia. Eu nunca tinha frequentado uma igreja, Marcos. Mas aí é muito interessante quanto que lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, eu começava a ver, caramba, é necessário estar numa comunidade de pessoas que servem e adoram esse mesmo Deus, né? E eu ficava assim, mas o que eu sei sobre isso? Não sei nada, eu nunca nem entrei numa igreja, como é que eu vou poder ajudar, né? Mas é muito interessante o quanto que o Espírito Santo vai dando os dons e vai dando capacitação pra gente conseguir abençoar a vida dos outros e ser abençoado pelos outros em áreas diferentes, às vezes, da nossa. Então eu lembro a primeira vez que eu comecei a procurar uma comunidade, eu lembro que um amigo da escola falou, procura um lugar que prega essa Bíblia aí, onde você conheceu esse Jesus. Procura algum lugar que fala desse Jesus. E eu lembro, né, foram poucas as comunidades da qual eu fiz parte, mas graças a Deus encontrei pessoas assim, Marcos, pessoas que nas suas características, ninguém tem um perfil, esse é o perfil do homem de Deus, da mulher de Deus, então tem que ser aquele cara que prega, aquele cara que é, né, ou é extrovertido, ou é muito pelo contrário. Deus usa a gente em cada maneira que a gente por isso que cada um é uma parte desse corpo, que é uma outra metáfora que é usada para a igreja. O Paulo corpo vai falar de Cristo. muito disso, né? Que a gente é um corpo só, assim como Jesus falava que ele era um com o Pai, a gente é um corpo, Jesus é a cabeça, alguns são mãos, alguns são cotovelo, tronco, e aí cada um tem a sua função no corpo. Tem que ser diferente. Tem que ser. Então ele vai usar a sua singularidade
porque a igreja tem que ser plural. Ela é unificada no espírito, mas ela é diferente. Multiforme na graça de Deus. É muito legal essa palavra. E outra coisa é que o espírito dá presentes, ou a gente chama de dons. Dons, que é capacitação para a gente servir melhor na imagem do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, ele vai te dar dons, presentes, para você parecer mais com Jesus, servindo as outras pessoas. E tem a ver com isso, com exercer misericórdia, né? A lista do fruto do Espírito. Muito dom para exercer é grande, exato. E às vezes perdoar. A gente pensa, não, o dom que Deus vai dar é eu saber cantar, por exemplo. Não é isso. Nem tem esse dom lá. Pode ser também, mas não tem. Mas é outros dons para você exercer a imagem de Jesus. Bondade, benignidade. Porque a gente perdeu isso na queda. E agora, quando a gente se entrega a Jesus, ele vai, através do Espírito Santo, nos capacitando, junto com os nossos irmãos, a ser de novo a imagem de Jesus como igreja. Por isso que essa é a importância da igreja. Igreja é fundamental. E quando a gente fala igreja, não é igreja instituição. A instituição precisa, porque senão a gente não se organiza, a gente não tem um credo para falar, é assim que a gente acredita. Ela é... Um jeito de tomar as decisões. Ela é necessária, mas ela não é a igreja que a Bíblia está falando. A igreja que a Bíblia está falando, ela é invisível, ela é comunidade um povo que de discípulos. Só Deus sabe o nome, que está resgatando ao longo da história até o ponto final, né? E você, como é que é para você? De alguma maneira, se você chegou aqui à comunidade da Vila, e como que tem sido para você isso? Como você vê a sua inserção e entende o que pode ser esse papel de servir as pessoas que estão ao seu redor aqui e fora daqui? A gente vai reservar um tempinho para você responder algumas perguntas sobre isso. E a gente também separou alguns versículos que você vai poder meditar. Uma última coisa, Gustavo, que eu gostaria de falar é sobre a igreja, é a materialização do corpo de Cristo. Isso é importante, porque encarnação, a gente vem, né? Encarnação, porque a gente vem de culturas aonde a matéria, ela é algo aqui, mas um dia a gente vai para um campo espiritual, aonde vai se desencarnar e a gente vai viver um céu lá em cima. Não é isso que a Bíblia diz. Eu acho que caminhando com a gente, você vai percebendo isso, que a Bíblia vai falar sobre o que é espírito, que Deus soprou, porque Deus criou tudo falando, soprando. A matéria, ela faz parte dessa forma visível. Por isso que o batismo é o que a gente chama de sacramento. Ela é a forma visível de algo que está no sopro espiritual. Então você fala assim, batismo é espiritual? É. Batismo é físico? Tem água? Tem. A mesma coisa da ceia. A ceia é algo espiritual? É. E é algo físico, porque ali você está comendo pão que representa o corpo, o líquido ali que representa o sangue. E a mesma coisa igreja. Igreja, ela é espiritual? Mas ela é visível. Você toca no seu irmão, você vai ter ali o atrito do irmão, mas você vai ver de forma visível o que é ser igreja. Então isso é maravilhoso. Por isso que nós fomos salvos para viver igreja, não dentro de um local, mas igreja. Sendo ali, igreja no mundo, né? Isso. E quando acaba um culto é onde começa a nossa missão verdadeira. Na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, aonde você estiver, você vai viver essa fé que a gente conversou aqui. Talvez retomando, né? De novo, só para a gente ter isso, todo ser humano busca o Senhor, busca o transcendente, busca ou vivendo de forma religiosa, tomando para si o controle da vida, ou vivendo de qualquer jeito, mas também é um jeito de controlar, e todos se frustram. Essa é uma verdade. A segunda é que Deus é o Criador que nos criou com esse anseio por Ele que vem em nossa direção e se revela no lugar onde a gente está, numa linguagem que a gente entende, e Ele começa se revelando até atingir um ponto máximo da sua revelação, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é singular, não existe nenhuma, e eu sei que nos discursos de hoje parece até meio arrogante, mas nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia tem algo que chega perto a Jesus Cristo. Nós confessamos que Jesus Cristo é o único intermediador e único Senhor e Salvador, e através da vida que Ele viveu, da mensagem que Ele falou, da sua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia, Ele se torna o único que deve ser adorado e que nossas vidas devem entregar. E assim que a gente entrega a nossa vida,
acontece o último ato. A gente é inserido, então, no corpo de Cristo. A gente passa a fazer parte da igreja e a gente passa a ser a materialização do corpo de Cristo, a encarnação, né? Assim como o Pai enviou Jesus encarnando, Jesus nos envia como aquele, né? A igreja que vai e que é o abraço de Jesus, onde Jesus ainda não chegou, que é, né, o andar de Jesus por onde Jesus ainda não andou enquanto estava, né, em carne aqui, mas agora está encarnado por meio da igreja. É para isso que você é chamado, é para isso que a gente se reúne como comunidade da vila. E a gente vive igreja agora e um dia vai ter o último dia. Isso é importante, onde ele vai voltar de carne e osso e vai estabelecer o seu reino de forma definitiva aqui na terra, de forma material e espiritual ao mesmo tempo. E a gente vai viver a eternidade com a sua volta ali, a igreja, todos os seus vão estar com Jesus pela eternidade. O reino plenamente estabelecido, onde todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é isso que a gente confessa toda vez no nosso batismo, e é isso que a gente celebra todo o nosso encontro. A gente vai ter mais algum encontro pessoal? Isso, é mesmo, a gente vai ter um encontro pessoal. Então, se você assistiu até aqui, converse com a gente que a gente vai ter esse encontro, porque é muito importante você trazer as suas anotações, as suas reflexões com os versículos que a gente colocou em cada aula. Esclarecer suas dúvidas. Conversar, esclarecer sua dúvida. Não deixa nenhuma dúvida. Quando você sentar com um dos nossos pastores, converse, pergunte, porque nesse encontro que todas as dúvidas poderão ser tiradas, as possíveis ali, né, que a gente tá, e vai ser um momento de celebração aonde você vai poder fazer de forma pública, diante da igreja, ou o seu batismo, ou a sua confissão de fé, ali a sua profissão de fé. Isso. Ou os dois, que é maravilhoso também, né? Exatamente. Deus abençoe, gente. Muito bem-vindo.